Meus cumprimentos. Vamos falar um pouco sobre essa questão, essa discussão de intervenção federal, intervenção militar. Discute-se muito, está se discutindo por aí, e principalmente nesse momento, o que é de fato intervenção federal, o que é intervenção militar, se há diferença, se existe, o que é uma coisa, o que é outra. Bom, intervenção federal, vamos ver. Está aqui no artigo 34 da Constituição, entendeu? Está aqui no artigo 34 da Constituição, o seguinte: a União não, está aqui a Constituição, tá? A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Antes de iniciar, então vou dizer para vocês o seguinte: a regra é a não intervenção, porque respeita o princípio federativo. Entretanto, em determinadas circunstâncias, a União intervirá, né? Ou deverá intervir. Então, intervirá para quê? 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira, que não é o caso, ou de unidade da federação, de uma unidade da federação em outra, como se o Estado invadisse o outro. Então, nesse caso, a União tem que intervir. 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Parece que é o caso. Não preciso entrar em detalhes, todo mundo viu o que aconteceu no último domingo, o que vem acontecendo nesse país há algum tempo. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Ora, então vamos lá. É o caso, né? Nós sabemos que é o caso, porque houve, evidentemente, uma convulsão, né, de pessoas entraram, né, no, 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 é, no, nos prédios, nos palácios dos três poderes, destruíram o patrimônio público, vandalizaram tudo, né? E então isso foi um grave ataque aos poderes e uma tentativa de comprometer o exercício né, dessas três funções do Estado. Muito bem. Evidentemente que prossegue aqui, vai falar sobre reorganização da finança da unidade de federação e tal, que nós não vamos tratar disso. Não vamos falar sobre a intervenção municipal também, que não é o caso, né? E vamos direto para o artigo 36, que diz o seguinte: nos casos do artigo 34.4, que é justamente isso, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade de federação, né? Então, no caso do artigo 34.4, dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, no caso, né, a intervenção em um dos poderes, ele vai requerer autorização, solicitar essa autorização para outro, para os demais. Como foram os três, o presidente da República decretou e pediu autorização, encaminhou autorização para o Poder Legislativo, que a concedeu. Então está tudo dentro do que está previsto na Constituição. Bem, o parágrafo 1º diz: o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, e que, se couber nomear o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no caso de 24 horas. Foi o que o presidente fez, que eu acabei de falar, e ele limitou, né, a intervenção, tanto quanto ao prazo, até o dia 31, tanto quanto não é na integralidade do Distrito Federal, mas apenas na segurança pública, que foi que se entendeu que não agiu como deveria, né? Se não estiver funcionando o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, passe a convocação extraordinária, que aconteceu, né? Nos casos do artigo 34, 6 e 7
ou do artigo 35.4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se a suspender a execução do ato impugnado, se dessa medida bastar o restabelecimento da normalidade, o que não é o caso. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a esses voltarão, salvo impedimento legal. Então, isso aqui é que é a intervenção federal. Quer dizer, ela tem condições muito sérias, muito determinadas, muito limitadas, limitadas na forma, no prazo, na extensão, né, na duração e, inclusive, prevê o retorno do exercício das autoridades, uma vez cumprida a autoridade que foi, que as autoridades ou aquela autoridade que ficou afastada retorna às suas atividades, se tiver outro motivo qualquer que a ter sido afastada por alguma prática de alguma outra infração qualquer, e aí já não é, mas já não está ligada à questão da intervenção, né? Então, eu acho que não restam dúvidas de que os fatos ocorridos se adequam à prescrição constitucional, não há nada de inconstitucional, não há nenhuma violação aos direitos democráticos, inclusive porque não há direito contra a Constituição, né? Nós sabemos disso, é preciso entender. E aí a pessoa vem com a intervenção militar com base no artigo 142 da Constituição, que não fala nada disso. Gente, o artigo 142 da Constituição só fala o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, eu já falei isso aqui, por qualquer destes, da lei e da ordem. Então não há que se falar em intervenção militar contra os poderes constituídos. Primeiro, porque estaria violando a hierarquia e a disciplina. Segundo, porque só esses mesmos poderes constitucionais, se estiverem sofrendo abalo em suas garantias, é que podem requerer intervenção militar para que isso possa ser assegurado. Então não tem o menor sentido isso, né? O que se viu no Brasil no último domingo, como eu disse, foi a decretação de intervenção federal, não é? Nos termos previstos na Constituição, nada além disso, né? Está previsto no seu artigo 34, foi devidamente aprovado no Congresso como previsto no artigo 36, pelo Congresso Nacional, né? O que é muito diferente de uma pretensão de uma intervenção militar ao arrepio da Constituição e da lei, como querem alguns, não sei se por ignorância ou por algum desequilíbrio, ou por má fé mesmo, mas isso não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Bom, muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem seus likes, né? E façam seus comentários. Até a próxima.